Dormir pode ser um alívio para algumas pessoas e pesadelo para outras. Especialistas afirmam que o sono muda ao longo da vida. Quanto mais velha a pessoa fica, mais cedo ela se cansa e mais cedo ela acorda. Os bebês, por exemplo, podem dormir até 16 horas por dia, enquanto um adulto irá ficar na cama entre 7 e 8 horas, sendo que esse número diminui ainda mais quando a velhice chega. Saiba mais sobre esse assunto no NT Repórter, que começa agora. Olá! Com a luz, tecnologia e equipamentos como computador, televisão e celulares que fazem de tudo, as pessoas estão demorando demais para dormir. A escuridão natural da noite não é mais um sinal natural de que é hora de ir para a cama. Deitar com as galinhas. Faz tempo que este ditado já não tem mais sentido. Com a chegada da eletricidade, as pessoas ganharam uma luzinha artificial para estender a conversa e as atividades um pouco além do pôr do sol e adiar também o sono. A tecnologia evoluiu e o sono regrediu. Isso mesmo, o ser humano está dormindo menos. São muitas as distrações: televisão, videogame, internet. Qualquer um deles ou todos eles juntos competem pela nossa atenção à noite. E não só nos grandes centros urbanos, não. Em todo lugar. É uma situação de risco, especialmente para doenças cardiovasculares. Então ele já ficou tanto tempo acordado que ele perdeu o ritmo, o hábito de dormir. Ele precisaria dormir num período do dia, né? Por outro lado, ele sente cansaço, ele para e dorme um pouco para se recompor. Esse cochilo está recompondo um pouco do cansaço dele, mas ele tem fatores de risco para doença cardíaca. Ele deveria pedir uma ajuda para que ele possa dormir um período maior durante o dia e se recompor de uma forma única, não aos cochilos. Por enquanto ele não procura uma ajuda, o cochilo salva de um acidente do carro, né? É isso mesmo, pode anotar. Dormir mal aumenta as chances de hipertensão arterial, diabetes, obesidade, diminui a atenção, altera o humor, compromete o aprendizado e uma longa lista de prejuízos. Já subi em barranco, já aconteceu de sair fora da pista, mas precisava fazer entrega, vou fazer o quê? Tinha que arriscar e de vez em quando lavar a cabeça com água gelada e tomar coca com café quente, dava os batimentos do coração, mas depois maneirava. E assim eu chegava onde precisava entregar, às vezes até entregar eu tirava um cochilo, voltava, chegava na firma, carregava, tornava aí de novo, e assim consegui viver até hoje. Bem, o sono, por assim dizer, ele é vital. Nós precisamos dormir para estarmos dispostos no dia seguinte. O nosso organismo, ele é sincronizado com as 24 horas da Terra. Então, nós somos programados para termos algumas funções enquanto estamos acordados e outras enquanto estamos dormindo. O nosso sono, ele é essencial para que nós possamos, assim, guardar as informações novas. Ele é importante para a nossa memória, ele nos restaura, ele nos recompõe. Então, se nós dormimos pouco, se nós dormimos mal, nós vamos ter um prejuízo na nossa função cerebral. Medicações e doenças neurológicas estão ligadas à insônia. Para descobrir, centros como este vigiam o paciente durante a noite. É a polissonografia. Parece até que é um quarto comum, com cama, lençol, cobertor e travesseiros. Mas aqui a pessoa dorme cheia de fios. É para controlar a oxigenação, o coração, a atividade cerebral e descobrir no final da noite por que é que o sono não vem. A partir do momento que você dorme mal por mais de 3 semanas, procurar um médico, porque corre o risco disso se tornar crônico. O insônia crônico, ao longo do tempo, ele pode ter um risco de desenvolver doenças da ordem psíquica, especialmente depressão, se tornar uma pessoa obesa,
um maior risco de hipertensão arterial e de diabetes, caso ele não trate a sua insônia, né? Existem alguns sinais que mostram quando nossa noite de sono não está sendo adequada. Fique atento se você anda irritado no trabalho, mal-humorado durante boa parte do tempo, não tem motivação para nada ou já sofreu acidente de trânsito ou no trabalho por descuido. Ao invés de procurar uma doença, você deveria procurar a cama e dormir mais um pouquinho. Afinal, quanto você anda dormindo por noite? O grande problema é que elas querem trabalhar à noite e resolverem a vida delas durante o dia. Então elas acabam não dormindo. Que se é necessário trabalhar à noite, que saia do trabalho, apague a luz do quarto, isole de ruídos, deixe bem escuro e tenha o seu repouso de pelo menos 7 horas, o quanto conseguir, mas que durma. Senão ela acaba correndo o risco de não dormir nunca, que é bem sério e vai necessitar de tratamento. Primeiro, a tendência do nosso próprio organismo. Tem pessoas que se sentem mais alertas pela manhã e tem outras que se sentem mais alertas à noite. Então, assim, tem pessoas que gostam de dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Então, primeiro, avaliar a sua necessidade. Segundo, dormir à noite. A luz é um grande estimulador do estado de alerta. Por outro lado, é no escuro que são produzidas algumas químicas que favorecem o relaxamento. Então, ficar acordado à noite, dormir durante o dia, o sono do dia não é o mesmo. É durante a madrugada, no estágio de sono chamado estágio 3, que é produzido o hormônio do crescimento. Então, para as crianças, dormir a noite inteira, o sono da madrugada é importante para a produção do hormônio do crescimento também. Na adolescência, existe toda a transformação hormonal do adolescente, comportamental. Ele passa a ter uma necessidade muito grande de horas de sono e ele tem uma tendência a dormir tarde e acordar tarde, que é a grande briga com os pais. Mas no caso da Aline ainda tinha o fator televisão, internet. São doenças doenças do ritmo, que nós dizemos, pessoas que não conseguem entrar no ritmo da noite. É um distúrbio do sono tratável. Então, a pessoa começa a dormir cada vez mais tarde, até que só consegue dormir durante o dia. É um distúrbio do sono também. A vida da gente é de ciclos e com o sono também é assim. Ainda na barriga da mãe, o bebê passa mais de 20 horas dormindo por dia e transfere este hábito para a vida fora da barriga. Vai se adaptando aos poucos e, enquanto isso, os pais é que sofrem com o contraturno dos pequenos. Uma criança dorme em média 12 horas por noite, fora as sonecas do dia. Tudo normal. É durante o sono que o corpo produz o hormônio do crescimento, que elas tanto precisam. Mesmo adulto, continuamos necessitando deste hormônio essencial, que continua sendo produzido enquanto se fecha os olhos à noite. Só que menos. Um adolescente precisa de umas 10 horas de sono, viu, Aline? Enquanto um adulto, em torno de 7 a 8 horas. Os mais idosos ficam bem com 6. E para todos, meia horinha depois do almoço, a famosa siesta, cai bem. Sim, especialmente no mundo de hoje em que nós acabamos privados de sono. Nós não dormimos as horas que necessitamos. Então, as pessoas que têm oportunidade logo após o almoço, é fisiológico, é natural nós nos sentirmos um pouco mais sonolentos. Se dormiu menos durante a noite, tirar um cochilo de média 20 a 30 minutos, irá te recompor para o período da tarde, sim. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o ronco ele é mais comum nos homens. Então, às vezes a mulher não dorme porque o marido ronca, porque o marido para de respirar e ela acaba tendo o sono fragmentado por causa disso. É a maior reclamação do consultório e algumas medidas, como não dormir com a barriga para cima, ajudam. O ronco é mais comum em pessoas obesas ou quem passou dos 40 anos, tem o pescoço mais grosso e curto, e é também um indicativo da qualidade do sono. Sim, a pessoa normalmente é uma pessoa que ronca e que ela passa a ter paradas respiratórias durante a noite. Daí ela acaba recuperando num susto a respiração,
cai a oxigenação, que é muito perigosa, essa situação é perigosa para o cérebro e para o coração e precisa ser tratada. Durante toda a vida da mulher, ela passa por modificações no sono. Então a mulher, durante os dias férteis, ela já dorme mal por uma influência hormonal. Na pré-menstruação, na TPM, quem tem a TPM também dorme um pouquinho mal. Quando a mulher engravida, no primeiro trimestre, ela passa a se sentir mais sonolenta, isso é comum, tende a desaparecer após o terceiro, quarto mês de gestação, é tudo por uma influência hormonal, e depois com aquela barriga grande, uma dificuldade de achar posição na cama, ela acaba tendo mais insônia. Algumas mulheres acabam fazendo uma deficiência de ferro, uma anemia por deficiência de ferro, e elas acabam por desenvolver uma situação que é chamada síndrome das pernas inquietas. É uma inquietude nas pernas. Quando a pessoa deita, ela sente uma sensação desagradável na perna que a obriga a mexer para desaparecer esse sintoma. Então imagine, cada vez que ela deita para repousar, tem essa sensação na perna, ela tem que mexer, esticar, andar um pouco para conseguir relaxar. E isso também acaba causando uma insônia. Então é um processo de toda a gestação, né? E daí quando o bebê nasce, acaba acordando porque o bebê precisa mamar e chora. Então as mamães aí acabam por alguns anos desenvolvendo algumas dificuldades para dormir. Existem muitas bebidas que contêm cafeína, como alguns alimentos também, que nós devemos cuidar. A alimentação pesada à noite prejudica, assim, jantar, feijoada, né? E dormir de barriga vazia também prejudica o sono. Então, tem pessoas que fazem regime, que não querem comer nada no jantar porque engorda e daí não conseguem consolidar o sono. Então, um lanchinho leve perto do horário de dormir também pode ajudar o relaxamento. Então, anote aí. Coma no máximo 2 horas antes de dormir. Prefira alimentos leves à noite e nem sonhe com café, chá com cafeína ou chocolates. Eles são estimulantes demais e vão atrapalhar o seu sono. Aliás, deveriam ser cortados de vez do cardápio. E se algo tem que entrar nessa dieta do sono bom, é exercício. Ele sim produz substâncias relaxantes e amigas do travesseiro. Mas nada de grandes emoções logo antes de dormir. Aí só vai ficar mais agitado mesmo. Algumas pessoas têm graves distúrbios no sono, mas a maioria é insone por culpa própria. Só parar para pensar nos seus hábitos antes de ir para a cama. Pois é, depende mais de você do que de qualquer remédio que as pessoas receitam por aí e vão tomando indiscriminadamente. Aí vem o problema: dependência e mais insônia. O grande medo que a gente tem é que a pessoa tem uma doença, como nós vimos, pode ser uma apneia, pode ser movimentos anormais de pernas, ela toma um remédio para dormir, ela vai dormir, mas ela não está tratando essa doença, então o risco é grande, né? Então antes de nós indicarmos para um paciente o remédio para dormir, nós sempre nos certificamos qual doença ele tem. Várias doenças podem causar insônia, até mesmo a apneia do sono pode fragmentar o sono. Seria um erro dar um remédio para dormir. Não tem jeito. O carro precisa parar para abastecer, o celular e outros equipamentos param uma hora ou outra e precisam recarregar. E no caso de nós, seres humanos, o intervalo para dormir faz parte da vida. Não só parte, como também podemos comprometer a vida, para bem ou para mal, pois uma noite mal dormida... Fico transpassado. Cansado, mal-humorado. Um pouquinho de falta de concentração, talvez irritabilidade não. Fica um pouco mais pesado, um pouco mais estressado, você tem menos domínio sobre o seu eu, sobre você mesmo, né? Então as suas reações não são tão naturais, não são tão normais. Você pode ficar irritado mais facilmente, você acaba tendo menos paciência, você pode sentir cansaço. Após o almoço você pode ficar mais sonolento, coisas desse tipo, né? Então, quando está próximo do horário de dormir, reduzir a luminosidade, procurar ler a página de um livro de forma descompromissada, ouvir uma música, assistir um pouco de TV de forma descompromissada que não vai fixar a tua atenção.
evitar uma alimentação pesada próximo do horário de dormir, assim como bebidas contendo cafeína, né? Evitar o exercício físico intenso 2 horas antes do horário de dormir. Tudo isso vai facilitar que a gente se desligue para dormir. Manter horários regulares de sono é bem importante, especialmente para quem dorme mal, especialmente o horário de acordar. Porque às vezes a pessoa dorme mal, daí ela tem, eu vou dormir durante o dia para recuperar. Daí ela dorme tudo que tem que dormir, no dia seguinte ela não consegue dormir à noite porque ela já dormiu bastante durante a manhã. Então manter essa regularidade, o exercício físico ele é muito importante para o nosso relaxamento. Quando ele é feito pela manhã, ajuda o sono a vir mais cedo. Então lembrar que o sono é um hábito, sono é um ritmo e tudo que nós pudermos deixar ritmados durante o nosso dia vai nos ajudar a deixar o sono ritmado também. Pois é aquele negócio da rotina, né? Quando você não tem uma rotina, estraga tudo. E o NT Repórter de hoje fica por aqui te desejando bons sonhos.